A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Atuo há mais de 20 anos na evangelização e discipulado de crianças, principalmente em crianças em situação de risco. Esse é o nosso curso gratuito para você, identificando os sinais de crises emocionais em crianças. Nós queremos te ajudar a compreender um pouco mais desse assunto para poder ajudar as crianças da tua igreja ou da comunidade onde você está e as famílias que fazem parte desse grupo de crianças. Então é muito importante esse curso, vai abençoar muito a tua vida. Já peço desde já, não desista no meio do caminho, vá até o final. Esse curso vai ter 4 aulas, 4 módulos que vão transformar a tua maneira de olhar para suas crianças, a tua maneira de identificar a situação difícil que essa criança está vivendo e realmente poder ajudá-la de uma maneira maravilhosa. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Isso é muito importante para tornar nosso canal relevante, para a gente poder ajudar outras pessoas. Então esse curso é gratuito, então faz esse favor, já se inscreve no canal. Outra coisa importante, no final desta aula, deixa o teu comentário, diga o quanto essa aula abençoa a tua vida, para que outras pessoas, quando verem essa aula, dizem, realmente eu vou assistir, porque vai transformar a minha vida. E também deixa o teu gostei ou não gostei, tudo isso é importante para nós. Então nos ajude a fazer esse trabalho melhor, oferecer o melhor para aqueles que estão no Ministério Infantil. Agora vamos começar a nossa aula. Essa aula vai estar dividida em 4 módulos. Esse é o módulo 1, Introdução ao Aconselhamento Pastoral de Crianças. Vamos fazer uma introdução de como você vai identificar sinais de crises emocionais nas crianças e o quanto isso é importante. Então essa videoaula 1, nós vamos fazer uma introdução sobre o assunto para que você entenda o quanto isso é importante. Eu sou pastor de criança, trabalho no Ministério Infantil há mais de 20 anos e durante muitos anos, eu acho que como você, fomos preparados para trabalhar a área espiritual da criança. E muitas vezes nós esquecemos da área emocional da criança. Então, como pastor de criança, estudei teologia, sou formado em teologia, bacharel em teologia, conheço a Bíblia, conheço as histórias bíblicas e me foquei muito na área espiritual. Mas um dia, movido por Deus, Deus moveu o meu coração e nós começamos a nos dedicar a trabalhar nas comunidades com crianças em situação de risco. As crianças que eu atendo hoje, 90% não são cristãos, os pais não frequentam igreja. Nós temos um trabalho chamado a Primeira Igreja de Criança em Campinas e as crianças que chegam a nós são crianças de famílias desestruturadas. E com o relacionamento com essas crianças, nós começamos a ver a necessidade de conhecer a área emocional da criança, para poder ajudá-la não só na formação espiritual, mas também nos problemas emocionais. Eu falo para você que 2 situações que mexeram muito comigo, que me levou a me aprofundar nesse assunto, foi um dia, nós tínhamos 2 meninos, um menino de 10 e um menino de 14 anos, muito agressivo. Eles eram muito agressivos, agrediam com palavras, com comportamento, e nós olhando aquela situação, nós víamos que não era normal aquelas crianças daquela maneira. E um dia fui procurar a mãe dessas crianças para conversar, e a mãe começou a nos contar a história. E ela contou a história que há 1 ano atrás, o pai daqueles meninos tomou um tiro, quase morreu, e ele não pode mais estar com a família porque está jurado de morte. Então, de 1 ano para cá, mudou a situação da família radicalmente. Aquelas crianças que tinham o pai presente, agora tem um pai distante, vivendo essa situação. E nós começamos a olhar de uma maneira diferente. E vimos que aquela agressividade, aquele jeito daquelas crianças, tanto do adolescente de 14 como do adolescente de 10, era um grito de socorro. Eles estavam precisando de uma atenção emocional. E nós começamos a cuidar daqueles meninos, começamos a dar atenção, ouvir eles, ouvir sobre os sentimentos. E eu digo para você, meu irmão, eles mudaram radicalmente o comportamento. Hoje, quando você olha para aquelas crianças, não são as mesmas.
Pastor, o que fez toda essa diferença, esse olhar diferente, identificar que eles estavam num momento difícil? E outra situação muito importante foi um dia, nós temos um projeto de futebol e eu comecei a conversar com um menino de 10 anos que faz parte do projeto. E durante a conversa ele me contava sobre o divórcio dos seus pais que tinha acontecido há 3 anos atrás. E no meio da conversa ele disse para mim: tio, eu sou o culpado por meus pais terem se divorciado. E nós começamos a aconselhar e vimos que aquela criança estava sofrendo, se achando culpado do divórcio dos pais. Então é muito importante, esse curso nasceu de ver essa necessidade e compreender o quanto é importante para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está no ministério infantil, aprender a ver os sinais de crises emocionais. Muitas vezes, quando você identificar esses sinais, pastor, eu vou dar laudo para as crianças. Nós não damos laudo, mas nós fazemos um encaminhamento, aconselhamento, acompanhamento da família e nós conseguimos mudar a situação dessa criança. Então é muito importante, como eu aprendi, você aprender também, se aprofundar na área. Não fique só nesse curso, mas se aprofunde em conhecer, identificar, aconselhar, acolher as crianças na área emocional, porque isso é muito importante. Nós precisamos, dentro do Ministério Infantil, da igreja atual, ter um ministério acolhedor. Muitas vezes no Ministério Infantil, talvez no grupo de crianças que você está atendendo, algumas delas estão sofrendo crises emocionais, precisando realmente do teu apoio, de você conseguir realmente ajudar essas crianças. Às vezes, irmão, nós queremos ajudar, mas uma grande ferramenta na área emocional chama-se conhecimento. Você não está perdendo tempo, você nunca vai gastar dinheiro com um curso, mas toda vez que você parar um tempo para ouvir, você está ganhando tempo. Quando você paga um curso na área emocional, você está investindo na vida das suas crianças. E tudo isso faz diferença. Eu aprendi muito que a área emocional precisa de pessoas que tenham conhecimento para realmente mudar a situação. Então, o curso Identificando os Sinais de Crises Emocionais em Crianças nasceu dessa preocupação e do nosso desejo de te ajudar a realmente olhar para suas crianças de uma maneira diferente, de olhar para suas crianças com um olhar diferente e ajudá-las. Hoje eu estudo psicanálise, estou me formando em psicanálise, tudo isso, meu irmão, para ajudar as crianças, para fazer diferença na vida das crianças. Então eu quero dizer nesse primeiro momento, nessa introdução do curso, Deus quer te usar para fazer diferença na vida das tuas crianças. Esse curso vai ser um instrumento de Deus, uma ferramenta de Deus na tua vida para mudar a situação emocional das tuas crianças, ajudar as famílias. Muitas vezes as famílias das crianças não sabem o que fazer. Nós estávamos ministrando um curso e quando nós falávamos de crises emocionais, uma mãe me procurou no momento do lanche dizendo que a sua adolescente de 12 anos estava se mutilando e ela não sabia o que fazer. E nós começamos a aconselhar aquela mãe e ajudá-la a tratar o caso da tua filha. Por quê? Porque ela estava vivendo aquela situação, estava desesperada e não sabia o que fazer. E o que Deus faz? Deus nos dá conhecimento, Deus toma a minha vida, a tua vida, para mudar a vida das crianças. Então isso tudo é importante. Então a razão desse curso é o quê? Te ajudar as crianças da tua igreja, do grupo infantil da tua igreja, da comunidade onde você está. Então lembre-se disso, Deus está te levantando para um ministério que vai impactar a vida das suas crianças e a vida das suas famílias. Qual é o objetivo desse curso? Esse curso é um curso introdutório. Isso quer dizer que tem muito mais coisas para você aprender, tem muito mais coisas para você buscar conhecimento. Então esse curso ele quer fazer o quê? Te dar ferramentas para você identificar se a tua criança está passando por um momento de crise emocional. Muitas vezes a criança não vai dizer para você: tio, eu não estou legal, eu estou com as minhas emoções desreguladas, eu estou vivendo um momento difícil dentro de casa.
Pastor, mas se ela não vai me dizer, como é que eu vou saber? Elas vão dar sinais. Você vai estar apto no final desse curso a identificar sinais, aquelas palavras que são ditas sem palavras. Você vai olhar e vai dizer: olha, minha criança não está bem, ela precisa ser acolhida. Então, o objetivo desse curso é te capacitar a identificar sinais de crises emocionais nas crianças e, importante, dar um encaminhamento correto, fazer o primeiro acolhimento e levar a elas para um especialista, conversar com a família para que elas levem essa criança para um especialista. Então, você vai conseguir, no final desse curso, identificar sinais de crises emocionais, dar o primeiro acolhimento e ajudar essa criança a ser trabalhada. Pastor, quem eu vou ajudar com esse curso? Primeiro, você vai conseguir ajudar as crianças que estão no grupo de crianças ou estão na comunidade local. Então, eles vão ser beneficiados. Segundo, você vai ajudar as famílias dessas crianças. Durante muitos anos trabalhando nessa área, nós percebemos uma coisa. Muitas vezes a família vê a situação, identifica o problema, mas não sabe o que fazer ou não encontra um apoio. Então, o Ministério Infantil, as pessoas do Ministério Infantil, sejam professores ou auxiliares, devemos lembrar de uma coisa: nós trabalhamos com as crianças e ajudamos as suas famílias. Nós precisamos entender que nós somos, com a família da criança, parceiros, ajudadores. Então você vai ajudar tanto a tua criança com esse curso, como a família dessas crianças. Então isso é muito importante. Pastor, o que são crises emocionais em crianças? Então, o que são isso? Crises emocionais com crianças são instabilidade emocional. Então a criança vai sofrer uma instabilidade emocional, ela vai ter um distúrbio nas emoções e ela não vai saber lidar com essas emoções. Então, crises emocionais em crianças são instabilidades emocionais. E os sinais são o quê? São palavras, são expressões que as crianças vão te dizer que não estão bem emocional sem palavra. Então, os sinais são aqueles coisas sutis que vão te dizer: olha, eu não estou bem, tia, tio, eu estou passando por um momento difícil. Então, nós vamos trabalhar com isso. Então, crises emocionais em crianças, o que são? Na tua apostila está escrito: instabilidade emocional. Então, as emoções das crianças estão desreguladas e elas não conseguem regular essas emoções e elas vão passar por esses momentos de crises. Pastor, como é que se manifesta as crises emocionais em crianças? Ela pode se manifestar de diversas maneiras. Pode se manifestar com uma crise de choro. Nós estávamos um dia trabalhando com as crianças e nós tínhamos um adolescente de 14 anos e ele era sempre o que brincava com as crianças, aquele que estava sempre rindo. E eu notei naquela reunião que ele estava isolado, ele estava no canto. E aí eu comecei a olhar, comecei a ver aquele isolamento não comum, aquela atitude dele mais triste. No final da reunião, nós chamamos ele para uma conversa. E quando eu fui conversar com ele, ele disse para mim duas palavras só. Ele disse: tio, eu estou me sentindo sozinho. E aquele menino caiu numa crise de choro. Ele começou a chorar, que ele soluçava. Então, isso daí era um sinal de uma crise emocional. Então, muitas vezes as crises emocionais é aquela criança que chora à toa. Você não sabe qual é a razão, mas ela começa a chorar à toa. Então, os sinais de choro são sinais de crises emocionais. Pode ser agressividade. Então, muitas vezes nós tratamos a agressividade como um mau comportamento, mas eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que muitas vezes a agressividade é sinal de falta de atenção. Então,
Então, muitas vezes a criança agressiva, ela está dando um grito com aquela agressividade: eu preciso de alguém olhando para mim. Então, a agressividade pode ser um sinal de crise emocional, isolamento. Então, aquela criança que está distante ou está olhando para o alto, não conversa, procura um lugar mais retirado para sentar. Então, esse isolamento pode ser um sinal de crise emocional. Aqui na Igreja da Criança, nós temos um acampamento que acontece uma vez por ano. E durante um acampamento, nós notamos que uma criança estava sentada longe das outras. E aí nós pedimos para um dos coordenadores ir conversar com essa criança. Quando ele foi conversar com essa criança começou a chorar bastante. E aí ela disse para aquele coordenador: olha, minha avó morreu faz 3 meses e eu estou sentindo falta dela. Então ele estava vivendo aquele isolamento como um momento de crise. E aquele irmão abraçou aquela criança, conversou com ela e poucos momentos depois ela estava sorrindo, integrada com as outras. Mas esse isolamento, ela não disse: olha, não estou legal, mas a observação desse isolamento fez toda a diferença. Então pode haver isolamento, pode ter comportamentos autodestrutivos. Pastor, o que é um comportamento autodestrutivo? Automutilação, comportamento de realmente subir em lugares altos sem medo de cair, e muitas vezes aquilo é um grito de socorro, outras vezes pensamentos suicidas. Então, quando a criança ou adolescente ele entra numa crise emocional, muitas vezes ele não vai ter realmente a capacidade de comunicar para você e dizer: olha, não estou bem. E você, meu irmão, você, minha irmã, através desse curso que vai abençoar a tua vida, você vai começar a olhar diferente, você vai ter um olhar diferente, você vai identificar sinais. Quando eu comecei a estudar psicanálise, quando eu comecei a me aprofundar nessa área, parece que meus olhos abriram. Você vai começar a ver coisas diferentes. E o mais importante, ajudar essas crianças, ajudar esses adolescentes, ajudar essas famílias para que realmente sejam instrumentos de bênção. Então eu quero dizer para você: não desista no meio desse curso. É muito triste ver pessoas que começam a animar e dizem: olha, eu tenho falta de tempo. Irmão, tempo é administração. Nós damos tempo para aquilo que nós temos prioridade. Então escreve aí na tua agenda: nesses 4 dias, nessas 4 aulas, eu não vou perder aula nenhuma, porque Deus está me dando oportunidade para transformar a vida das minhas crianças. Deus está colocando esse curso na minha vida para que eu faça diferença, para que eu seja um instrumento na vida das nossas crianças. Deus quer te usar. Tem crianças sofrendo, tem família sofrendo. Deus quer te usar para mudar essa situação. Então acredite nisso, que esse curso vai ser um instrumento de bênção na tua vida. Então as crises emocionais são a desregulagem das emoções, que as crianças não sabem lidar com essas emoções e elas vão dar o quê? Sinais. Que podem ser isolamento, agressividade, pensamentos autodestrutivos, crises de choro. Tudo isso são sinais de crises emocionais nas crianças. Então você vai conseguir trabalhar isso. Pastor, por que é importante a identificação precoce de uma crise emocional? Uma crise emocional, ela pode evoluir para uma depressão, para crises de ansiedade, ela pode evoluir para tentativas de suicídio, ela pode evoluir para automutilação, crianças que se cortam, crianças que se lesionam. Por quê, pastor? Pela falta da identificação precoce. Então, quanto mais rápido você olhar, você conseguir identificar que a tua criança, que o teu adolescente está vivendo um momento de crise emocional, isso vai fazer diferença. Então, a identificação precoce é importante para que o caso não se agrave e venha ter um desfecho ainda pior. Então, quanto mais rápido eu identificar, oferecer acolhimento, dar oportunidade para as crianças se expressarem, se abrir conosco, mais diferença nós vamos fazer na vida dessas crianças. Outra coisa importante, pastor, como é que eu faço a identificação precoce? Primeiro, preparação. Então você precisa se aprofundar no assunto. Então nós precisamos
no ministério infantil da igreja, pessoas preparadas para acolher as crianças, para aconselhar e para encaminhá-la para uma ajuda especializada. Pensando nisso, nos dias 14, pensando nisso, nós vamos ter a abertura da inscrição para o curso de especialização no aconselhamento pastoral de crianças. O Centro de Treinamento Barak, ele fez um curso de especialização para você, meu irmão, para você, minha irmã, se tornar um aconselhador de criança no Ministério Infantil. Quando nós falamos na área emocional, nós precisamos muito de pessoas preparadas para o aconselhamento pastoral no Ministério Infantil. Então, esse curso de especialização que nós vamos abrir inscrição vai abençoar a tua vida, você vai se aprofundar na área do aconselhamento pastoral, você vai compreender como ajudar a tua criança, como ajudar as famílias dessas crianças. O curso vai te dar o básico para você fazer um aconselhamento pastoral eficaz, qual é o procedimento, como é que se faz. Então, o primeiro passo na área emocional é conhecimento. E eu quero te convidar para fazer parte dessa turma especial do curso de especialização no aconselhamento pastoral de crianças no Ministério Infantil. Então, nós vamos, no final desse curso, abrir a inscrição para essa turma de especialização e eu queria ter você como nosso aluno, porque isso é muito importante. Então, voltando ao assunto, como é que eu faço a identificação precoce de uma crise emocional? Primeiro, investindo em conhecimento. Segundo, abrindo-se para o acolhimento. A palavra acolher dá a ideia de um abraço, de trazer mais perto. Pastor, o que é o acolhimento emocional de crianças? Primeiro, você se abrir para ouvir a criança. Então, o primeiro passo é abrir e conversar com a criança. O que está acontecendo? Por que você está nessa situação? Então, abrir-se a ouvir a criança. Segundo, aprofundar o vínculo emocional com a criança. E isso como é que eu consigo, pastor? Me aproximando da criança, estando mais próximo. Então o vínculo é fortalecido e a criança vai se sentir à vontade. Então identificou o sinal de crise emocional, o que eu faço? Eu não deixo para depois. Eu vou trabalhar em cima disso o mais rápido possível para que a situação não se agrave. Primeiro passo, ouvir a criança. Então, se abrir para ouvir. Você está bem? Existe alguma coisa te incomodando? Existe algum sentimento diferente em você que você quer compartilhar comigo? Segundo, aumentando o vínculo emocional. Então, se aproximando, estando próximo, conversar com a criança. Faz o primeiro aconselhamento. Na próxima semana, nos próximos dias que você vê a criança, senta com ela novamente. Pergunta como ela está, como é que está dentro de casa, na família, tudo isso é importante para fazer diferença. Outra coisa importante, o acolhimento emocional de forma preventiva vai evitar causas mais complicadas, como depressão, como ansiedade, como tentativa de suicídio, como automutilação. Então, quanto mais rápido você acolher essa criança, mais fácil será evitar que essas coisas aconteçam. E o importante, pastor, para o acolhimento precoce, como é que eu faço isso? Se aprofundar em conhecer os sinais de crises emocionais em criança. Nós vamos ter um módulo específico falando só sobre sinais, mas lembre-se disso, muitas vezes a criança vai te dizer muito sem dizer nada. Então isso é importante, a gente entender que muitas vezes ela vai dizer muito para nós sem dizer nada. Percebeu que a criança está numa crise emocional, que ela está passando por um momento difícil, o que eu faço? Promove o acolhimento emocional. Então se dispõe a ouvir, se aproxima dela, esteja mais atento a ela. E o importante, muitas vezes, encaminhar essa criança para a ajuda de um especialista, um psicólogo, um terapeuta, tudo isso vai ajudar. Pastor, mas eu posso fazer esse encaminhamento? Não. Eu vou conversar com a família, vou dizer que essa criança está vivendo um momento de crise emocional e dizer a essa família que nós podemos ajudá-la a procurar uma ajuda profissional para que possa ser ajudar essa criança. Então, tudo isso é importante. Então, nós já... paz do Senhor a todos, nós estamos falando sobre sinais de crises emocionais em crianças.
Essa é a videoaula número 1, módulo 1. Nós estamos fazendo o módulo introdutório e nós vamos agora conversar com vocês sobre o terceiro ponto dessa aula muito importante: por que as crianças têm dificuldade de lidar com crises emocionais. Então, muitas vezes você vai perceber no Ministério Infantil a grande dificuldade das crianças a lidarem com crises emocionais. Pastor, por que as crianças têm essa dificuldade? Primeiro, essa dificuldade é causada porque as crianças têm muita dificuldade em lidar com seus sentimentos. Então, as crises emocionais em crianças, elas acontecem por quê? Porque as crianças não conseguem lidar com seus sentimentos. Por que elas não conseguem? Primeiro, porque muitas vezes elas não conseguem identificar aquilo que elas estão sentindo. Então você vai ver que muitas vezes elas não vão conseguir identificar aquilo que elas estão sentindo. Outras vezes elas não conseguem expressar aquilo que elas estão sentindo. Elas estão angustiadas, estão aflitas, estão tristes e não vão conseguir expressar para você aquilo que elas estão sentindo. E muitas vezes falta o apoio, o acolhimento. Então muitas vezes a criança está triste, está angustiada, aflita e ninguém vai se dispor a ouvi-la, se dispor a ajudá-la. Então as crianças têm muita dificuldade em lidar com sentimentos. Por quê? Porque elas ainda não estão maduras emocionalmente. Por isso não consegue identificar seus sentimentos ou não consegue expressá-lo, ou muitas vezes falta alguém que vai estar disposto a ouvi-la, ajudá-la. Então você, meu irmão, você, minha irmã, é instrumento de Deus para que isso aconteça. Você vai ser aquele que vai abençoar a vida das crianças para que elas possam a cada dia estar na presença de Deus, trabalhando esses sentimentos. Então, importante para nós, qual é o nosso papel como auxiliar, como professores, como auxiliares no Ministério Infantil? Qual é a finalidade desse curso? Qual é o objetivo desse curso? O que eu vou fazer com esse curso? Então, primeira coisa, é dever nosso aprender a identificar sinais de crises emocionais em crianças. Então você, meu irmão, você, minha irmã, vai ganhar nesse curso toda a ferramenta para que você consiga realmente identificar os sinais de crises emocionais nas crianças. Então o primeiro passo é identificar esses sinais de crises emocionais. Segundo, dar o acolhimento inicial. Então, quando você perceber que a tua criança, que o teu adolescente está vivendo um momento de crise emocional, você vai dar o acolhimento inicial, se dispor a ouvir, se aproximar mais para aumentar o vínculo emocional, procurar a família, tentar saber o que está acontecendo dentro do núcleo familiar. O mais importante, se percebeu necessidade de um tratamento mais profundo, conversa com a família, encaminha essa criança para um psicólogo, para um terapeuta. Tudo isso vai ajudar essa criança a ter um amparo realmente emocional que vai fazer toda a diferença na vida dessa criança. Então nós vamos identificar os sinais, se aproximar da criança, oferecer o primeiro acolhimento, se aproximar da família e, se houver necessidade, encaminhar essa criança por uma ajuda especializada. Então, pastor, o que eu preciso entender? Que as crianças têm momentos de desregulação emocional. Muitas vezes elas não vão conseguir dizer para você que ela está num momento difícil, que ela precisa ser acolhida. Então você, meu irmão, você, minha irmã, através desse curso, você vai conhecer os sinais de crises emocionais e oferecer para essa criança, para essa família, o primeiro assistência, o primeiro acolhimento. Ouvindo a criança, conversando com ela, dando liberdade para que ela expresse o seu sentimento, conversando com a família, vendo o momento que eles estão passando e, se houver necessidade, encaminhá-los com um psicólogo, com um terapeuta. Tudo isso vai fazer diferença na vida dessa criança. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98 235 2607 é o novo contato do Centro de Treinamento Barak. Lembrando agora, para você receber o e-book completo, você vai precisar nos enviar uma senha. E eu vou passar agora a senha do e-book. A senha do e-book é entender que as crianças dizem muito sem falar palavras. Então a senha do e-book é
Precisamos entender que as crianças dizem muito mesmo sem palavra. A senha é: precisamos entender que as crianças dizem muito mesmo sem palavras. Envie para nós no WhatsApp 19 98 235 2607 e nós vamos enviar para você o e-book completo do curso que vai abençoar a tua vida. Fique na paz do Senhor. Se você está assistindo essa aula e não se inscreveu no nosso curso, todas as informações estão aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal, faça um comentário dessa aula, diga se gostou ou não gostou e nós vamos abençoar outras vidas através desse conhecimento. Centro de Treinamento Baraque, abençoando vidas através do conhecimento. Fique na paz do Senhor. Amém.